As dificuldades que as mães enfrentam para que as crianças tomem determinados medicamentos ou usem alguns produtos, a gente vai falar sobre esse assunto. Haja criatividade, né, para montar um medicamento, envolver a criança. E nessa hora, tem algumas sugestões. Os produtos podem, então, conter os tradicionais ali ingredientes, mas também possuir outros formatos. Aí a gente vai esclarecer, será que vale a pena? Será que tem o mesmo efeito? Com o nosso entrevistado ao vivo, que está com a Thalita Souza, a nossa repórter. Olá, Thalita, seja muito bem-vinda. Boa noite para você. Olá para você, Estela, e a todos que nos acompanham. A gente sabe que muitos adultos também não gostam de tomar medicações, né? E aí muitos pais isso acaba ficando ainda mais pontuado, né, entre as crianças, porque acaba se tornando uma hora um pesadelo, né? A hora de tomar, a hora de usar algumas medicações. E aí, justamente por conta disso, a indústria farmacêutica vem tentando criar soluções para que isso não se torne, né, realmente um pesadelo na hora dos pequenos aí tomarem medicações e ficar um pouco mais fácil aí essas medicações entre os pais e responsáveis. Olha aqui, a gente mostrou alguns exemplos a gente vai mostrar, né, alguns exemplos para vocês aqui, o que parece na verdade ser uma mesa de doces, né? A gente está vendo aí algumas gelatinas, biscoitos, pirulitos, na verdade são medicamentos. Eu estou aqui acompanhada do Luiz Moreira, ele é especialista em fórmulas, né, manipuladas para crianças. E vai explicar para a gente, Luiz, que na verdade o que parece ser uma mesa de doces são medicamentos e trazem, né, um pouquinho mais de facilidade para os pais na hora de poder estar medicando os pequenos, né? Olá para você, bem-vindo ao RF News. Obrigado. Exatamente. Essas formulações, elas são elaboradas para uma melhor aceitação das crianças, algo que elas já estão mais acostumadas. Então, uma balinha de goma, um biscoito amanteigado, pirulito, um bombom, né? Isso facilita a criança aceitar, né, o tratamento e fica mais tranquilo para os pais. Isso vem sendo algo que você notou assim na indústria farmacêutica, que vem crescendo, vem ficando mais... os pais têm procurado mais por esse tipo de solução, por esse tipo de medicamento na hora e para os pequenos? Sim, isso vem crescendo muito nos últimos anos. A procura por essas fórmulas farmacêuticas inovadoras no mercado magistral, no mercado das farmácias de manipulação, exatamente por essa facilidade. E o importante é que essas formas farmacêuticas acabam trazendo vantagens, porque elas são livres de açúcar, conservantes, então elas acabam trazendo outros benefícios também para a saúde, até mesmo na substituição de um doce comum. Você comentou com a gente, então, fórmulas, né, mais saudáveis. Fala pra gente, aqui a gente tem um pirulito, né? Isso é justamente um desses pontos, né? Acaba não sendo um pirulito comum, claro, como a gente conhece, né, habitualmente. Explica pra gente um pouquinho como é que é feito essa fórmula. Esse pirulito, por exemplo, ele é livre de açúcar. Um pirulito comum é feito, né, do açúcar. E o mais interessante é que quando você vai retirar o açúcar das formulações, normalmente eles usam polióis, xilitol, sorbitol, e essas substâncias são food maps, que no decorrer da vida, a exposição a essas substâncias pode promover, por exemplo, uma síndrome de intestino irritável. E aqui, nas farmácias, esse pirulito também é livre dessas substâncias, desses food maps, e livre de açúcar. E também nós podemos trabalhar com formatos que chamem mais atenção, né? Aqui nós temos um ursinho, né? Então existe essa possibilidade de trazer outras formas para atrair mais a criança também. E em relação para os pais, eu acho que agora a informação, isso tem a mesma eficácia de um medicamento comum, um medicamento tradicional? A mesma eficácia. A grande vantagem aqui é nós substituirmos as cápsulas tradicionais, os comprimidos tradicionais, por formas farmacêuticas que sejam mais atraentes para a criança. E isso traz um conforto, uma aceitação melhor ao tratamento. Luiz, aqui a gente está vendo alguns exemplos entre opções mais gelatinosas, né? Acaba sendo um pouquinho mais de biscoitinho que você me falou, um pouco mais como se fosse uma bolachinha mesmo, para o pessoal de casa entender. Como é que são definidas cada tipo de fórmula? Realmente conforme a medicação? Como é que vocês chegam a essa pontuação, né? A essa distinção entre os medicamentos, entre a fórmula mais gelatinosa, o biscoitinho, até a fórmula mais líquida, né? Como a gente tem aqui, por exemplo.
Um dos primeiros pontos que nós avaliamos são as características dessa substância. Então, o princípio ativo que foi prescrito, né, pelo médico, né? Então, nós avaliamos essas características para saber se nós podemos usar em uma forma mais líquida, ou um pirulito, um biscoito amanteigado. E um segundo ponto muito importante é a palatabilidade. É a característica de saber se esse princípio ativo é mais amargo, é mais adstringente, porque se ele for, eu não vou conseguir colocar ele numa fórmula líquida. Então eu preciso trabalhar um pouco mais esse sabor. Aí eu faço a opção por um bombom, por uma balinha de goma, que eu vou conseguir tornar ele um pouco mais gostoso para essa criança. Então esses dois pontos são importantes, as características físico-químicas do princípio ativo e a palatabilidade. Isso, claro, acaba facilitando e muito, né, na hora de tomar a medicação. Muito, muito. E como você disse, vem crescendo cada vez mais a procura, porque isso facilita muito a vida dos pais, sem aquele confronto que às vezes surge entre os pais e a criança para acabar fazendo a utilização do medicamento. Claro, obrigada, Luiz, pelas informações. Está aí, então, Estela, uma nova fórmula, né? Para as crianças, então, poderem se medicar, uma forma de trazer um pouquinho mais de leveza, né, na hora de tomar medicamentos. Sem dúvida, Thalita. Eu só me preocupo que a gente não pode deixar isso, claro, todo medicamento ao alcance das crianças, né? Porque se elas podem querer comer muito, e aí é um medicamento. É bom, fica aqui o alerta também, né? Que é importante a gente deixar ali fora do alcance. Muito obrigada, Thalita, pelas suas informações.